Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo falando sobre ato administrativo. Esse nosso vídeo vai ser o vídeo parte 1. Bem, ato administrativo. Por definição, o que seria o ato administrativo? O ato administrativo ele é um ato jurídico praticado pela administração pública. E a gente fala isso por quê? Porque o ato da administração pública ele tem a sua previsão, ele tem a sua normatização prevista em lei. Então ele tem essa positivação dos seus atos. Ainda que seja discricionário, ele tem uma autorização para exercê-lo, ok? Então essa é a conceituação mais básica sobre ato administrativo. E prosseguindo sobre ato administrativo, eu achei muito interessante a gente pautar aqui na nossa aula sobre o silêncio do ato administrativo. Quer dizer, quando o ato administrativo se queda silente, o que acontece? Duas hipóteses. Uma, o próprio ato administrativo vai prever qual é a consequência no caso do silêncio da manifestação administrativa e quando não tiver previsão sobre esse silêncio, poderá ser ajuizado algum remédio constitucional, via de regra mandado de injunção, que vai ter ali como condão de esclarecer uma norma que carece, que precisa ser complementada. Lembrando que nesses casos elas são atreladas à natureza mandamentais e declaratórias. Bem, o que seria então o fato administrativo? A diferença de ato para o fato é porque o fato é a realização material e concreta do ato administrativo, ok? Bem, isso daí é um introitozinho básico, porque agora a gente começa a jogar hardcore. Bem, sobre requisitos e elementos do ato administrativo, eu trouxe 3 doutrinas, uma do Eli Lopes, da Gasparini e Bandeira de Mello, essas bandeiras de Mello. Cada uma delas vão se complementar mais. Eu peço a Vênia para não ter colocado a Silvia Zanella de Pietro, porque ela é muito pequenininha nesse ponto. O Eli Lopes ele vai falar que são requisitos e elementos dos atos: competência, objeto, forma, motivo, finalidade. Competência, quem, o objeto, o que, a forma, como, o motivo, por quê e a finalidade, para quê. Isso daí é bem mais simples. Só que, se nós analisarmos os requisitos, as próprias leis, elas vão trazer o que Gasparini vai trazer nos seus 6 elementos, que vai trazer como o agente político competente, o objeto, a forma, o motivo, a finalidade, o conteúdo. Esses estão previstos em lei. E aí, por fim, eu ainda tenho a causa, que seria um complemento doutrinário. Então, esses são os mais enxutos, mas hoje nós vamos trabalhar com o Celso Bandeira de Mello. E aí ele vai falar que são elementos dos atos administrativos: sujeito, objeto, forma, motivo, finalidade, conteúdo, causa, requisitos processuais, formalização e pertinência à função administrativa. Só que, para a gente poder entender melhor o porquê disso tudo, ele vai separar em 2 grandes blocos: em elementos intrínsecos, que estão diretamente atrelados ao ato, e os pressupostos externos, que são a materialização do ato. Então, para a gente analisar cada um deles, o primeiro nós vamos falar do conteúdo, e aí ele chama de elemento intrínseco. Conteúdo é a essência do ato, notadamente ligado a um verbo. O que a administração busca com o seu ato? Então, se a gente coloca lá desapropriar algo, então desapropriar é a essência, o algo é o objeto, aquela que a materialização do verbo. Conteúdo, então, entendemos como a essência do ato. No que tange ao conteúdo, nós vamos elencar 5 tipos de vício. Conteúdo proibido, quando há um ato previsto, um conteúdo dentro do ato, que ele não pode, ele tem uma proibição, e aí eu tenho, por exemplo, um município desapropriar um bem da União. Quando o conteúdo é diverso do previsto em lei, vamos lá. Um ato administrativo ilícito, ele é entendido como uma conduta grave. E a conduta grave tem punição X e Y. Só que aí o ato administrativo que ensejou a sua punição foi uma conduta H, que era muito mais leve. Então veja que há uma previsão de lei, há uma possibilidade jurídica, só que aí eu dou uma interpretação, eu dou um condão diverso. Conteúdo impossível. Impossível ou inexistente. Quando eu vou colocar o ato à disposição de algo que não é possível, que não tem como. Exemplo, nomear alguém para um cargo público que não existe. Lembre, quando a gente falou na aula passada, cargo público precede antes uma lei federal. Então, nesse caso, não tem determinação, não existe aquele cargo
e aí eu vou nomear alguém para aquilo? Não, não pode, porque ele não existe, ok? Conteúdo imoral. Conteúdo imoral, ele está atrelado ao princípio da moralidade, quer dizer, imaginem vocês que em determinada situação, um consultor, então um parecerista, vai lá e dá um entendimento diverso sobre um determinado caso, igual aos demais, e ele mudou somente para uma pessoa, e ele não motivou o porquê daquele caso ser distinto. É diferente de trazer um precedente que traz um entendimento novo, mas é motivado. Ou então quando há uma demonstração onde que não há uma similitude fática entre os demais casos em apreço. Então ele vai lá e mudou simplesmente para poder ajudar ou beneficiar alguém. Então a gente chama de parecer encomendado. E aí ainda dentro dos conteúdos, a gente tem a questão do conteúdo incerto, que é aquele conteúdo que não prevê toda a individualidade que o ato deve atingir. Exemplo, desapropriação de bem. Quando a gente fala em desapropriação de bem, ele precisa trazer no seu bojo do ato todos os elementos inerentes àquele bem que vai ser desapropriado. Porque se não tiver como individualizar, não tem como cumpri-lo, ok? Bem, sobre conteúdo ainda, gostaria de falar a diferença de conteúdo de ato complexo para ato composto. Ato complexo é quando duas entidades dois órgãos buscam realizar um ato único em conjunto. Nesse caso, ambos possuem validade para a edição do ato, mas elas se juntam para fazer um ato único. Ato composto, quando uma entidade não tem validade para fazer um ato, ela entra com a ideia, com o intento, mas ela se junta com uma outra entidade que possui validade para fazê-lo. Então, complexo, os dois formam um único ato, ambos têm validade. Composto, um deseja realizar o ato, mas ele vai se juntar com o outro que possui validade. Tranquilo? Show! Sobre a forma. A forma é como vai ser apresentado aquele ato. Via de regra, ele vai ser escrito. É a regra geral. Então, entendendo que a forma é a exteriorização do ato, a regra geral é que ele seja escrito, mas não impede de que ele tenha outras formas, como por exemplo, pode ser oral, quando tem um comando dentro de uma hierarquia de um órgão. Pode ser gestual, por exemplo, quando há um guarda de trânsito fazendo um gesto de como fazer a locomoção. Quando eu tenho um mecanismo eletromecânico, a exemplo do semáforo. Ou então eu tenho, no caso da pictórica. Ei, professor, que desgrama é essa? Pictórica. Por exemplo, placas de trânsito. As placas ilustram o que o ato administrativo deseja quando fala pare, prossiga, vire à direita, não ultrapasse, ou seja, são comandos, é a forma que vai ser exteriorizado o ato administrativo. Bem, cuidado, porque o artigo 22 da Lei 9784 de 99, que dispõe sobre a Lei dos Processos Administrativos, vão falar que, via de regra, os atos não possuem forma pré-determinada, mas, quando houver forma pré-determinada, deve ser seguido, pois se não for seguida a forma pré-determinada, vai incorrer na nulidade do ato administrativo. Beleza? Show! Bem, sobre os pressupostos agora extrínsecos. O objeto, eu já trouxe até um spoiler, já tinha falado. O objeto é aquilo que recai o conteúdo. Então, professor, me diz um exemplo. Vamos lá. Desapropriar uma indústria poluente. Desapropriar é a essência do ato. O objeto vai ser o quê? Essa empresa, essa fábrica poluinte. Ok? Bem, sobre o objeto, eu tenho duas possibilidades de vício. E esse vício ele vai ser por impossibilidade jurídica, de não realizar porque juridicamente há um impedimento, ou materialmente falando, porque não tem como cumprir aquela ordem. Ok? Bem, sobre a pertinência à função administrativa. A administração pública ela vai possuir atos que são notadamente da administração pública, que a gente chama de atos típicos da administração pública, e vão ter atos que não vão ser necessariamente típicos da administração pública. Então, por exemplo, quando eu falo de atos típicos da administração pública, é um contraponto de ato de governo. Ou então, quando eu vou falar de relação privada, de atos privados da administração pública, quando não é uma função típica do Estado, da administração pública, ok? Então, para o nosso ato público, ele também tem que ser revestido de pertinência da função pública. Tem que haver uma tipicidade naquele ato. Tranquilo? Show? Ótimo. Bem, sobre o sujeito.
Sujeito é o agente, é quem vai produzir aquele ato. Como os cargos públicos, as funções públicas são pré-determinadas, o sujeito já tem uma pré-determinação do que ele vai poder fazer ou não. Mas, para a gente verificar os problemas atrelados a isso, nós vamos falar dos vícios, ok? Os vícios sobre o sujeito, nós temos 3. Primeiro, usurpação de função pública, quando uma pessoa que não tem relação com a administração pública se passa como agente público. E aí nós temos um crime, previsto até no artigo 328. Nesse caso, essa conduta é tão grave que o direito penal precisou intervir e esse ato que for praticado por ele é inexistente. Uma pessoa se veste de guarda de trânsito e te aplica uma multa. Ele não pode fazer isso e ainda que o tenha feito, esse ato será inexistente, porque ele não é apto a produzir qualquer tipo de efeito jurídico. Excesso de poder como vício. O excesso de poder ele vai atrair 3 elementares: o abuso de poder, a omissão de poder e o desvio de poder. Nesse caso, eu tenho que verificar o que almejava aquele ato, como é que ele se deu e se vai poder ser aproveitado ou não, porque nesse caso a consequência será a anulabilidade ou não do ato, ok? E por fim, função de fato. A função de fato é um vício onde há um problema, há um vício na investidura do agente, mas ele pratica todos os atos como se tivesse sido empossado, investido de maneira correta. Então, por exemplo, digamos que houve um erro, um equívoco na nomeação de um policial militar. Ele passou por concurso público, mas durante uma das fases ele foi reprovado, aí ele alcançou o objetivo dele sub júdice, e aí o judiciário cometeu um equívoco, que materialmente era para ele refazer determinada fase do concurso, mas aí mandou nomeá-lo. Depois o processo administrativo apurou que tinha um vício lá na investidura dele. Perceba que, se for um policial e ele realizou prisões, naquele momento ele tinha função típica, ele exercia como se tivesse regularmente voltado àquele cargo. Então, nesse caso, os atos que ele realizou dentro da função dele serão tidos como válidos, ok? Show! Bem, por fim, já terminando, sobre o vício de capacidade. Os vícios de capacidade atrelados ainda ao sujeito vão ser os vícios de consentimento, coação moral irresistível, quando o consentimento da pessoa está viciado. Quando eu tenho os chamados vícios de capacidades sociais, quando eu tenho simulação de uma relação, e aí essa simulação te induz ao erro, que inclusive vai gerar nulidade do ato. Quando eu tenho a possibilidade do fraude, quando eu tenho a questão de um vício social sobre fraude, que pode ser, se por exemplo for uma fraude contra credor, pode ser anulado. Então eu tenho que analisar qual é a fraude, como foi cabível essa fraude. E aí o último vício que a gente vai ter referente à incapacidade é de impedimento e suspeição. Lembrando, impedimento é de ordem objetiva, vai gerar nulidade do ato. Suspeição, anulabilidade. Impedimento vai estar em via de regra interesse direto dos envolvidos, participou, atuou, tem interesse de causa, tem ali pessoas envolvidas ao CAD, que é companheiro, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, parente colateral até 3º grau. Lembrando, para contar grau, eu, 0, meu pai, 1, meu avô, 2, meu tio, 3. Sempre eu vou buscar um denominador que toca ambos para poder atingir o grau, beleza? Quero achar meu irmão, eu, 0, meu pai, 1, meu irmão, 2. Sempre eu tenho que fazer isso. Meu avô referente a mim, meu avô, 0, o filho dele, meu pai, 1, eu, neto, 2. Então, linha reta, linha colateral. Tranquilo? Show! Caso de suspeição, pessoa que tem aquela questão de amigo íntimo, inimigo pessoal, ok? Bem, sobre o motivo. O motivo, ele é bem interessante, porque ele é um pressuposto fático e jurídico. Então, o pressuposto é aquela situação nodal, tanto no campo fático quanto no campo jurídico. No campo fático, a gente vai falar de pressuposto, motivo concreto. É uma situação concreta. E na questão do motivo jurídico, a gente vai falar exatamente que é o motivo legal. Perceba que se eu tenho um motivo legal e uma situação concreta, eu vou ter mera subsunção do fato à norma, tranquilo. Mas haverá hipóteses onde eu tenho um fato concreto
e aí eu não tenho uma norma determinada para aquilo. E aí quando eu tiver hipótese de discricionariedade, é onde tem um problema. Porque como que eu vou verificar o vício no caso de motivo que está pautado por uma discricionariedade, ou seja, por um ato concreto que enseja uma discricionariedade? Como que resolve isso? A teoria dos motivos determinantes vai dizer que, em que pese haver discricionariedade, eu vou analisar se essa discricionariedade ela tem um motivo verdadeiro ou um motivo falso. Um exemplo comum, digamos que existe uma lei e essa lei está falando que o presidente pode trocar a capital do país, ok? Aí, como nós estamos em Brasília, em setembro é o período das secas, e aí o presidente vai lá e decidiu mudar a capital do Brasil para o Rio de Janeiro nesse período. Bem, há uma discricionariedade sobre isso, mas o motivo que ensejou essa mudança, ele é verdadeiro ou ele é legítimo, ok? Tanto é que, por exemplo, a licença maternidade, ele é discricionário? Não, ele tem que ser aplicado, mas o afastamento por motivos particulares não é discricionário? Então eu tenho que analisar exatamente se essa motivação ela se vem como verdadeira ou ela se vem como falsa, tranquilo? E por fim, para a gente terminar, motivo é diferente de motivação. A motivação ela vai trazer justamente os motivos que ensejaram o ato, enquanto o motivo é a existência concreta ou legal sobre uma relação real, ok? Então agradeço e até a próxima.